Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e ouvintes. Está no ar mais um podcast AND Informa, trazendo para você as notícias mais relevantes sobre o desenvolvimento da situação política nacional e internacional. Você pode acompanhar o nosso podcast através do Spotify, do Apple Podcast, do Castbox, inclusive do YouTube, onde a gente apresenta o nosso programa de comentários políticos, o A Propósito, ao vivo às segundas, quintas e aos sábados também. Vale a pena você conferir. Bom, e a primeira notícia que nós trazemos aqui hoje é que na manhã desta sexta-feira, dia 18 de agosto, a defesa de Mauro Cid afirmou que o Mauro Cid Filho irá assumir toda a responsabilidade, toda a culpa diante do caso das joias, sem envolver Bolsonaro e o seu próprio pai. Isso aconteceu e, na verdade, foi apurado pelo monopólio Estadão após o advogado de Mauro Cid, o César Bittencourt, se reunir com a defesa de Jair Bolsonaro. Ao fim, o advogado de Mauro Cid pode estar tentando livrar Bolsonaro de culpa, pode estar tentando resguardá-lo, caso este passe a seguir o mesmo tom de defesa. Inclusive, vale aqui colocar que há chances do Bolsonaro conseguir provar que há base jurídica para o injustificável, ou seja, que presentes dados em viagens oficiais podem ser surrupiados por presidentes. Vale destacar, inclusive, que na noite de ontem, dia 17 de agosto, o monopólio de imprensa Veja anunciou que o advogado de Mauro Cid afirmou que o seu cliente iria confessar tudo. E segundo a Veja, o Cid iria afirmar também que a mando de Bolsonaro conseguiu valores milionários a partir da venda de artigos de luxo surrupiados em viagens oficiais feitas pelo ex-presidente. E essa confissão teria o objetivo de excluir, obviamente, o pai de Mauro Cid, o general da reserva Mauro Lorena Cid, inclusive livrando seu pai de ser condenado à prisão e possivelmente uma pena mais branda para o próprio Mauro Cid. E de acordo com a matéria divulgada pelo monopólio de imprensa G1, o general Lorena Cid, desde a prisão do seu filho, o Mauro Cid Filho, tem feito vigílias, quase que vigílias na frente do quartel, no exército, quer dizer, conversando com a cúpula da força. Inclusive, vale destacar aqui que o pai de Mauro Cid foi colega de Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, durante a década de 70. Vale destacar aqui também que na manhã desta sexta-feira, dia 18 de agosto, Bolsonaro deu uma entrevista ao Estadão tentando se defender. E ele afirmou que Mauro Cid tinha autonomia e que não recebeu nenhum recurso ou deu qualquer instrução para a venda das joias. Vale dizer aqui que isso vai de encontro à defesa do próprio Mauro Cid, que disse que ele era um militar exemplar, que apenas seguia o que lhe era mandado, o que lhe era ordenado, inclusive que ele tinha pleno respeito pela hierarquia militar. Inclusive, a Veja também deu outra versão, que em reunião com aliados no início dessa semana, o Bolsonaro teria admitido que ordenou a venda dessas joias, pois haviam lhe garantido que havia um respaldo legal para que ele pudesse fazer isso. Porém, ele negou que recebeu ou que teria interesse em receber qualquer dinheiro oriundo dessas transações. E pelos fatos revelados recentemente, dia após dia, pelo monopólio de imprensa reacionário, está fora de dúvidas que o Mauro Cid vendeu uma série de joias de luxo extraídas, obtidas através dessas viagens oficiais, contando inclusive com o apoio do seu pai, que é um general da reserva, o general Mauro Lorena Cid, que inclusive emprestou a sua conta bancária para que Mauro Cid pudesse alocar esse dinheiro extraído justamente dessas transações, dessas vendas. E também Bolsonaro sabia, obviamente, de tudo isso, apesar de alegar que não receberia esse dinheiro. E está fora de dúvidas, inclusive, que o advogado pessoal e amigo pessoal de Bolsonaro, o Frederic Wassef, recomprou uma parte dessas joias, o Rolex, que está sendo tão falado recentemente,
com receio de que o Tribunal de Contas da União descobrisse a tramóia e trouxesse complicações jurídicas para o ex-presidente. Ou seja, está tudo muito bem casado nessa trama toda. Inclusive, há de explicar aqui o seguinte, que o crime no qual o ex-presidente, o Mauro Cid, seu pai, podem incorrer é o crime de peculato, que é quando o agente público se apropria de um bem em razão do cargo, que é o que o Bolsonaro, diante de todas as evidências, diante de todas as investigações, pode ter cometido. E se os investigados, o Mauro Cid pai, o Mauro Cid filho, o Bolsonaro e seus demais assessores provarem juridicamente que não sabiam que estavam cometendo esse crime, eles podem ser inocentados. Ou seja, essa é a justiça burguesa, que anistia mais uma vez, diante de todos os crimes e de todas as evidências, essa corja bolsonarista, inclusive colocando como tópico central para fazer suas acusações, não o fato deles terem tramado um golpe de Estado total, e sim a venda de joias que foram surrupiadas durante viagens oficiais. Ou seja, por um lado estão sendo anistiados da trama golpista e, por outro lado, estão sendo anistiados diante dos evidentes casos de corrupção. Ou seja, é isso que a justiça burguesa, esse velho Estado, tem a oferecer enquanto justiça. Bom, e a segunda notícia que nós trazemos aqui é uma denúncia de um crime político que aconteceu no estado da Bahia. Uma liderança quilombola foi assassinada a tiros na noite do dia 17 de agosto. E a liderança em questão é a Maria Bernadette Pacífico, do quilombo Pitanga dos Palmares, que fica em Simões Filho, na Bahia. E a líder religiosa ainda teve seu filho assassinado há cerca de 6 anos atrás, e era uma contundente liderança em busca de justiça por seu filho e também denunciando os crimes que o latifúndio local cometia contra o seu quilombo. Inclusive, ela denunciava há anos a impunidade dos mandantes e do assassino de seu filho. E na noite de seu assassinato, 2 homens usando capacetes invadiram o terreiro do quilombo e executaram a liderança Maria Bernadette na sua própria casa ao lado dos seus netos. Em uma entrevista após o assassinato de sua mãe, Wellington dos Santos, que é o último filho vivo de Bernadette, denunciou que a dita justiça sabia das perseguições e ameaças que o quilombo sofria, que a sua família sofria, e nada fez para impedir a execução de sua mãe e também de tantos outros membros da sua família. E na comunidade do quilombo Pitanga dos Palmares, onde vive cerca de 289 famílias, os quilombolas têm sido alvos de diversos ataques conforme avançam os interesses econômicos do latifúndio e de imobiliárias monopolistas na região, após a construção do complexo penitenciário Simões Filho, inaugurado inclusive em 2007. As obras da rodovia BA 093 e o próprio projeto de construção da variante ferroviária de Camaçari. Inclusive, em julho desse ano, a mãe Bernadette, como era conhecida, denunciou que vinha sofrendo ameaças rotineiras de latifundiários e empresários ligados à especulação imobiliária na Bahia. E ela dizia o seguinte: é o que recebemos, ameaças, principalmente de fazendeiros, de pessoas da região. E ela declarou ainda que a sua casa era cercada de câmeras que eram constantemente ameaçados, que eles tinham muito medo de sair de sua própria casa. E o evento em questão em que ela fez essa denúncia, que foi realizado na comunidade de Quingoma, na cidade de Lauro de Freitas, se contou também com a participação da da presidente do STF, a Rosa Weber, que inclusive recebeu essa denúncia presencialmente, pessoalmente, dessa liderança quilombola, da mãe Bernadette, e nada fez de fato para lhe garantir alguma segurança. Ou seja, trata-se de um flagrante crime político, mais um caso de crime político que demonstra como esse velho Estado ele é incapaz, inclusive leniente,
com a morte, com o assassinato de lideranças políticas, de pessoas que têm compromisso em denunciar os crimes que são cometidos contra o povo e também de lutar em defesa dos direitos do povo. Inclusive, vale destacar aqui que a atuação criminosa do latifúndio na Bahia, que nós já denunciamos a exaustão no nosso portal, inclusive no nosso programa A Propósito, encontra respaldo nas estruturas desse velho Estado, inclusive tentando arrefecer a luta quilombola, a luta camponesa nessa região, que é uma região que é palco de diversas lutas no âmbito da luta agrária, mas tem atiçado cada vez mais a luta popular por justiça para a Mãe Bernadette e tantos outros que denunciaram os crimes do latifúndio, que lutaram contra os crimes do latifúndio e que foram assassinados covardemente. Bom, e como parte do compromisso de A Nova Democracia em impulsionar a cultura e a arte popular, nós anunciamos o nosso segundo concurso literário de contos, poesias e crônicas, que será realizado no final desse ano, cuja temática, inclusive, é em comemoração e celebração ao que significou as jornadas de junho de 2013, que completam nesse ano 10 anos. Inclusive, as inscrições já foram abertas no dia 11 de agosto e se encerrarão no dia 11 de outubro. Vale a pena você conferir, se inscrever, participar. Inclusive, a premiação nas 3 categorias, poesia, contos e crônicas, será uma premiação em dinheiro. Então, vale a pena você participar, divulgar, compartilhar. E você pode fazer a inscrição através do site do jornal A Nova Democracia, no nosso portal anovademocracia.com.br. Bom, e a terceira notícia que nós trazemos aqui hoje é que a Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã desta sexta-feira, dia 18 de agosto, que prendeu comandantes da Polícia Militar do Distrito Federal. E esses agentes da PF saíram à rua para cumprir 7 mandatos de prisão preventiva, além de 5 mandatos de busca e apreensão. Tudo isso contra a alta cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. E dentre os presos estão o atual comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel Clepter Rosa Gonçalves, além disso o ex-comandante da Força, o coronel Fábio Augusto Vieira, e também o coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos, e além disso outros PMs. E esses suspeitos foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por terem se omitido diante das invasões à sede dos 3 poderes em Brasília na bolsonarada do dia 8 de janeiro. Além disso, há revelações diante das investigações feitas de trocas de mensagens entre esses atores que demonstram a sua filiação ao plano golpista de Bolsonaro, que se baseava no questionamento às urnas eletrônicas do nosso país, como também a intenção de prevaricar diante das manifestações bolsonaristas, caso elas tivessem como alvo as sedes dos 3 poderes. E segundo as investigações, a alta cúpula da PM do Distrito Federal buscava maneiras de manter Bolsonaro no poder como presidente da República em contestação ao resultado das eleições presidenciais de 2022. Bom, e esse caso envolvendo a Polícia Militar do Distrito Federal revela mais uma face do plano golpista de Bolsonaro. Vale a gente lembrar que nessa semana foram feitas diversas declarações pelo hacker Walter Delgatti, no qual ele admitiu que Bolsonaro consultou para violar o sistema da Justiça Eleitoral, assumir também um grampo que foi colocado no ministro Alexandre de Moraes, mudar o código-fonte de uma urna para provar que as urnas eletrônicas são violáveis, e tudo isso com promessas de indulto feitas por Bolsonaro, além mesmo das reuniões que esse hacker fez com o ex-comandante do Exército, o Paulo Sérgio Nogueira. Ou seja, fica claro que, além de todas essas revelações trazidas pelo hacker, essas novas evidências em relação à Polícia Militar do Distrito Federal comprova que Bolsonaro tinha uma base muito firme e contava, dentro do seu plano golpista, com uma atuação bastante leniente da alta cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Ou seja, é mais um passo no cerco que se fecha contra Bolsonaro diante das investigações e também do que tem sido revelado recentemente.
Inclusive, essas informações trazem confirmações muito contundentes sobre o alto comando das Forças Armadas, sobre como os generais da ativa sabiam muito bem dos planos que estavam sendo orquestrados. Só para a gente ter uma ideia, no mesmo dia em que foram trocadas mensagens entre Marcelo Casimiro e esses outros agentes que foram presos, o então auxiliar do ex-presidente Jair Bolsonaro dava início a uma série de 3 reuniões secretas que foram realizadas entre Bolsonaro e os 3 comandantes das Forças Armadas, ou seja, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, além do próprio candidato à vice-presidência, o general Walter Braga Neto, o seu próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro, o então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, o ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, o mesmo que teve em sua casa a dita minuta do golpe encontrada no curso das investigações, além também do ex-ministro da Advocacia Geral da União. E, além disso, nesse mesmo período, vale a gente lembrar, o senhor Walter Braga Neto foi responsável por presidir uma reunião do alto comando nas Forças Armadas, no qual se discutia as possibilidades de se implementar um golpe de Estado total, inclusive recorrendo ao artigo 142, ou seja, a implementação do Estado de Defesa, e também a convocação da OAB para questionar o resultado das urnas e das eleições de 2022. Ou seja, fica cada vez mais evidente, fica transparente as intenções, a tendência, as movimentações golpistas que envolvem Bolsonaro e toda a sua corja, como nós já falamos a exaustão no nosso programa. Bom, e a última notícia que nós trazemos aqui no nosso podcast é sobre uma campanha internacional de solidariedade aos ativistas presos e processados na França. E essa campanha internacional de defesa dos presos políticos na França mobilizou revolucionários da Dinamarca, da Áustria, da Alemanha, da Finlândia, do México e também da Colômbia. E essas ações elevaram as consignas de rebelar-se é justo e apoiar os revolucionários e rebeldes presos na França em agitações feitas em locais públicos e também em pichações feitas em importantes centros urbanos. E esses manifestantes exigem a libertação imediata desses revolucionários e demais presos políticos nas jornadas de protesto contra o assassinato do jovem Nahel Merzouk pela polícia francesa, caso inclusive que foi denunciado pelo nosso portal. E essa campanha é feita após as grandiosas jornadas de protestos que estremeceram todo o continente europeu, inclusive a própria França, com grande vulto, após a morte do jovem adolescente Nahel Merzouk pela polícia reacionária francesa. O jovem ele foi assassinado por 2 policiais após ser parado em uma blitz. E essa rebelião tomou conta do país nos dias seguintes ao covarde assassinato e atingiu dezenas de cidades francesas e contou com ataques a policiais, estabelecimentos e prédios do Estado imperialista francês em resposta à repressão. A prefeitura de Mantes-la-Jolie chegou a ser bombardeada no curso da rebelião. E, na época, esses protestos atingiram até mesmo países dominados pelo imperialismo francês, como a Guiana Francesa, Guadalupe e Martinica. Vale ressaltar aqui que na Dinamarca foram feitas grandes pichações na cidade de Isoche e Aalborg, e além disso uma foto foi divulgada que mostra uma ação realizada por mais de 50 pessoas com faixas e bandeiras. E essas faixas estampavam as consignas rebelar-se é justo, apoiar os revolucionários e rebeldes presos na França, além de bandeiras que carregavam o símbolo da Liga Comunista Internacional. E na Áustria foram realizadas ações com cartazes na cidade de Linz e angariaram também apoio popular das massas da região. Já na Finlândia foram feitas pichações na cidade de Tampere e com a consigna apoiar os revolucionários e rebeldes presos na França. Ou seja, uma situação muito importante de ser denunciada,
porque esses jovens manifestantes se levantaram em repúdio, em rechaço ao covarde assassinato desse jovem adolescente, o Nahel, e eles estão sendo processados e presos por se rebelarem contra uma ação criminosa do Estado francês, do Estado reacionário imperialista francês. Então, demonstra, na verdade, o nível de solidariedade internacional que tem sido demarcado aqui em relação a esses presos políticos, mas também contra o extermínio da juventude francesa, da juventude imigrante na França, que é algo que acontece aos montes em território francês, e também contra o Estado francês reacionário, que tem promovido contra as massas de trabalhadores, imigrantes, os próprios nativos, as massas populares, as massas de trabalhadores mais pobres, toda sorte de ação de repressão, de ação injusta, inclusive cerceando suas liberdades e seus direitos na dita pátria fundadora da democracia e da liberdade moderna, no caso, né? Então, deixar aqui essa última notícia do nosso podcast de hoje. Eu me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado do AND Informa de hoje e aguardo vocês no nosso próximo episódio.